Rapaziada, é o seguinte, eu tenho uma teoria sobre o Ancelotti, que eu acho que eu tô fazendo esse vídeo especificamente para que em 2030 eu volte e veja, porque de hoje em diante eu vou seguir tudo o que ele fizer com a seleção brasileira para ter certeza do que eu tô falando. E se no meio caminho romper, minha ideia vai para água abaixo. Mas o que que acontece? Ele acabou de perder a Copa para Noruega. Perdeu para 2 gols do Haaland. Eu tô fazendo esse vídeo no dia depois que nós perdemos. E, no caso, 5 de julho e eu tô fazendo 16. O que que acontece? O Ancelotti, ele simplesmente pegou o time ano passado, em 2025, em maio. Um ano para lidar com a seleção brasileira, onde a gente aparecia na esfera do dragão, cada um um canto, tudo separado, não tinha muito entrosamento. No fundo, eu acho que todo mundo acreditou que seríamos ex esse ano, mas todo mundo lá no fundo sabia que não dava pela quantidade de erro que a gente pegou contra o Marrocos, pela quantidade de erro que a gente pegou contra o Japão, apesar de ter virado, mas ficou claro que a gente tinha muito problema. E contra a Noruega, o primeiro tempo, pelo amor de Deus. Já o segundo foi só ladeira abaixo. Mas enfim, isso não vai vir ao caso, todo mundo viu e presenciou. Mas qual é o meu raciocínio lógico? A gente sabe quem é ele. O cara tem 5 Champions nas costas. A gente sabe que ele não é qualquer pessoa. Ele já foi técnico do Real Madrid, de times de diversos componentes, né? Assim, então ele sabe lidar com muita gente. Só porque lá é um tipo de futebol europeu que é específico, que é muito distante do que a gente joga. No meu ponto de vista, eles são muito pragmáticos, muito técnicos. Quando você pega o Libertadores, é muita liberdade em campo. É muita parafernalhazinha, entendeu? É drible, é toque arriscado, é falta de longe. Tudo é mais. Qual seria a palavra? Tudo é mais dinâmico, sabe? Tudo é mais mágico. Eu prefiro mil vezes, sinceramente, eu prefiro mil vezes o futebol sul-americano. Tem muita atrocidade? Tem. Mas lá fora também tem. Acontece que a gente consome um jogo foda. A final de uma Champions, a Eurocopa quando tá todo mundo voando. Se for pegar os timinhos safados, igual a gente fica vendo aqui, jogando, sei lá, Havaí contra Carapicuíba, é time que vai ter muita ferura e lá também tem. Mas o meu ponto é qual? Ele não vai. Ele percebeu que não dá. Cara, é nítido. Quem assistiu todos os jogos dessa Copa 2026 era o Brasil tentando fazer uma coisa que não é do Brasil. E isso incomodou. Chega, foi desconfortável, para ser sincero. Só que tem outro ponto. Não sei se é por motivo de dinheiro, de patrocínio, o que que foi, mas ele convocou, velho, um monte de gente muito velha, sabe? Tipo assim, de novinho mesmo ali, Hendrick e Ryan. O resto é tudo assim, ou próximo dos 30 ou mais de 30. Então o que que tá na minha cabeça? Na próxima Copa provavelmente tem Ryan e provavelmente tem Hendrick de novo. Acredito que Vini Júnior também. Só que aí onde tá meu ponto? Ele vai ver em 2028 as Olimpíadas acontecer. E nas Olimpíadas você pode ter 3 jogadores com mais de 23 anos. Se não me engano, né? São mais de 23 anos. E o resto, menos. Então ele vai perceber quem está em ascensão. E eu acredito que ele vai pegar esses meninos da base e vai formar um time com muita gente mais nova. Posso estar errado. Pode ser que lá ele pegue várias pessoas experientes que vai estar jogando lá fora. O Gabriel Magalhães, além do Vini Júnior, né? E a gente também vai ter JP. Enfim, vai ter alguns jogadores espalhados. Mas eu acho que ele percebendo o que acontece nas Olimpíadas e sacando, vendo a Libertadores acontecer, vendo um Brasileirão acontecer, a Copa do Brasil, ele vai sacar como é que funciona aqui, porque eu acho que ele tem conhecimento por alto. Nesse ano que ele ficou aqui, vendo ali um jogo ou outro, acompanhando de lá da Europa, mas agora ele vai ficar 4 anos vivendo a nossa intensidade de futebol e percebendo como é o raciocínio da lógica do nosso futebol. E ele não vai cometer esse erro de querer fazer uma, uma condição europeia no Brasil, que claramente não vai dar certo, não dá certo e nunca dará certo, porque estamos em outro hemisfério, outro clima, outra realidade. A gente joga bola desde pequenininho na rua, todo mundo é dedo fudido, os caras. Então a gente sabe que o cubo mágico é diferente aqui. Ele vai ter que montar de outra forma. Mas por ele ser quem é,
Eu acho que ele já tem essa ideia. Ele só tentou arriscar com aquilo que foi dado para ele, ó. Você tem isso aqui para fazer isso aqui em 2026. Vamos tentar? Vamos tentar. Uma Copa horrível, um time horrível, falta de sintonia. Todo mundo acreditou, mas todo mundo ficou decepcionado. Com ele ajustando isso, e aí qual é a loucura agora? Talvez a gente veja uma das maiores. Eu espero muito estar certo, mas eu posso muito estar errado. Mas eu fiz esse vídeo porque quando você lê o perfil do Ancelotti, ele é um cara que ele carrega dores. E ele não aceita sair derrotado assim. Ele é aquele velho mafioso que conversa com o mundo todo, do sheik ao mendigo. Como é que ele tem, o que ele tem que fazer para vencer, para ganhar? Então eu acredito que ele vai movimentar uns pauzinhos, até dentro da CBF, de solicitar alguma coisa para alguém, pedir para fazer uma convocação específica, e não ficar preso a isso de Nike, Adidas e Puma, sabe? Ele tem uma liberdade de contratar pessoas para fazer a coisa acontecer. Como? Não sei. Mas eu tenho essa parada na minha cabeça que ele vai fazer isso acontecer. Ele fazendo isso acontecer, simplesmente a gente talvez se depare, antes de eu concluir, mas não tem mais jogador, ninguém quer jogar bola, tá todo mundo só por dinheiro, e pipipi, é bet. Eu sei que isso existe. Mas ainda assim existe alguns jogadores com raça que eu acredito que ele vai identificar. E ele vai formar um. Na minha cabeça, cara, as Olimpíadas vai ser o ponto-chave para ele. Quando ele for ver os jogadores novos jogando e tendo aquela ascensão toda de futebol, de saúde, velocidade, explosão, garra. Eu mesmo acompanho os caras da Sub-20, Sub-20, até Sub-17 mesmo, que você vê que os moleques é um monstro, cara. Eles são uma violência pra jogar, uma garra pra. Tem um mano que chama Igor Serrote, que eu acredito que se der olhos pra ele, ele vai. Que ele humilhou o povo da Argentina, mano. O moleque é sangue no olho. Então eu acredito que ele vai pegar essas pessoas, fazer uma estrutura de futebol surreal. E aí eu tenho pra mim que o Hexa já é quase garantido em 2030. Com ele trabalhando esses 4 anos. De novo, eu posso estar falando besteira. Eu tô na madrugada do dia aqui, gravando isso, com esse monte de ideia veio na minha cabeça e eu falei, bicho, eu vou deixar isso gravado. Pode ser a maior merda que eu esteja falando do futebol, mas eu vou deixar isso gravado, porque se em 2030 isso bater, minhas convicções, meu feeling, minha intuição, tá boa. Então, assim, saio criticando como todo brasileiro agora o Ancelotti, tranquilo. Mas eu compreendo que ele teve um ano para mexer com um monte de gente relativamente já acima da idade do auge, e foi o que deu para fazer. Chegou na oitava. Então, acredito que é mais sobre os jogadores que ele tem, a ferramenta que ele tem, que foi alguns erros também. Acho que também uma pressão técnica para ele contratar X ou Y pessoa por conta de dinheiro. E nesses 4 anos ele vai desenrolar isso de alguma forma, ele vai fazer alguma coisa acontecer, ele movimenta um palito para fazer a grana surgir de alguma coisa. Pega nas Olimpíadas a nata da nata de quem fizer, termina de formar um time com jogadores que a gente já conhece, entrosa a galera, embrasileira a galera de vez, tira essa coisa ruim de querer jogar como a Europa, faz um churrascão, ele toma uma, fica loucão, fuma um charutão com a galera e vira aquela coisa de Zeca Pagodinho e companhia, sabe? De todo mundo tá rindo feliz, como foi ali em 2002, 2006, que era a galera voando mesmo, né? Enfim, todo mundo sabe o que eu tô querendo dizer. Sorte daqueles caras que não tinham celular naquela época como tem hoje, porque a galera critica o Neymar e naquela época a gente sabe que foi muito pior. Mas enfim, minha teoria é essa, tá guardado. Dia 6 de 7 de 2026, Ancelotti talvez faça um dos melhores times que o Brasil já viu, para bater de frente, inclusive, com 2002, com 98. Não sei se eu desço para 70, para 62 e para 58, porque eu tenho um respeito muito grande pelo Pelé, pelo Tostão, pelo Garrincha, por esses caras. Mas acredito que entra nesse nível de seleção, cara, de trazer o Hexa pra cá com ele. Enfim, vou guardar minha teoria e vou acompanhando o Ancelotti cada passo que ele der, cada notícia que a CBS der, vai ter os amistosos agora, tudo que acontecer, eu vou acompanhando, eu vou trazendo pra cá, eu vou tentando fazer uma macro análise. Se no decorrer da caminhada já for tudo desandando, é isso, teoria por água abaixo. Mas quero deixar aqui porque eu acho que vai. Enfim, é isso, valeu.